Bem-vindos à Vivência de Terreiro com a mãe Kelly. Eu sou a Cacá, filha da casa. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a mãe Kelly. Estou à frente da tenda Pai Benedito de Aruanda há 2 anos e quase 7 meses. E a gente se propôs a fazer um podcast para contar um pouquinho da história do terreiro, um pouquinho da minha história como filha de santo e como mãe de santo, e tirar algumas curiosidades que sempre chegam até a mim, né? E através de ti também. Então, a gente resolveu fazer esse podcast para trazer um pouco do que é a vivência de terreiro. Eu vou começar com algumas perguntas para a mãe. Então, mãe, como que foi esse chamado para a espiritualidade? A espiritualidade, ela me acompanha desde muito cedo, né? Lá com os meus 14 anos, que é onde eu entendi, onde eu despertou a minha curiosidade de buscar mais, e é onde eu entendi que existia algo sobrenatural. Foi naquele momento, então, que eu comecei a buscar. E, primeiramente, eu comecei, eu acho que por onde todo mundo começa, pelos centros espíritas, né? Então, por conta que, na época, ainda a Umbanda é muito discriminada, mas na época a Umbanda era muito mais discriminada. Então, a gente ouvia muito em que a macumba era ruim, que uma oferenda era para o capeta. Então, eu comecei indo para centros espíritas e só que eu não conseguia me encontrar. Eu estudei, eu desenvolvi por alguns anos, mas eu sentia que faltava algo, né? Sempre faltava algo. E ele foi uma busca de anos, né? Então, há quase 12 anos atrás, 11 anos atrás, foi quando eu descobri a Umbanda a partir da minha descoberta de depressão pós-parto. E aí, um dia onde eu não estava muito bem, eu pensei em suicídio nesse dia, né? E estava na minha casa uma prima, na época, do meu marido, e ela presenciou a situação onde eu peguei as minhas coisas, saí porta fora, fui caminhar, e naquele momento eu só pensava em coisas ruins, né? E eu tinha crianças pequenas em casa, né? Eles tinham 9 meses na época. E aí foi aí que ela falou pro filho dela o que tinha acontecido lá em casa, e ele disse que tinha um lugar para me levar. E aí ele falou que era um terreiro de Umbanda, era um centro de Umbanda, porque eles não, nem eles assumiam que era um terreiro. E aí eu disse, bom, eu já ouvi falar muitas coisas ruins, mas a minha vontade de conhecer é maior. E se ele está indo lá e que ele é uma boa pessoa, não vai ser uma coisa ruim, né? Então eu aceitei ir. E naquele momento em que eu entrei dentro daquele terreiro, uma casinha de madeira, no meio do nada, no meio do mato, uma casinha que você entrava nela, assim, ela era toda de madeira, você entrava, o chão, o assoalho abaixava, e bem pequenininha, com muitas cadeiras que a gente mal conseguia, assim, se mexer. O teu joelho encostava na cadeira da frente. E eu comecei a observar a movimentação dos médiuns chegando, comecei a observar o Pai de Santo lá, comecei a me familiarizar com aquele lugar, e foi trazendo uma paz. O primeiro momento foi medo, né? Mas depois foi começando a me acalmar, começando a observar. Aquilo foi me trazendo uma paz, foi me trazendo segurança. E quando eles começaram a abertura da gira, começaram a tocar os pontos, ali o meu coração vibrou. E ali eu senti que eu estava em casa. Então, o meu primeiro contato com a Umbanda foi por conta de uma depressão pós-parto que eu nem sabia que ela estava ali, né? E pela primeira vez, a Umbanda me salvou naquele momento. E quando que você percebeu que era médium? E daí, com essa informação, o que que tu fez? Tu já foi para casa, já trabalhou? Desde os 7 anos, eu conversava muito sozinha. E a minha mãe sempre me assustava. Quem conversa sozinho fala com os mortos. Quem conversa sozinha fala com os espíritos. E aí isso foi meio que gerando um bloqueio, né? Só que ali com 14 anos eu comecei a ver muitas coisas. Eu tinha a visão a mais aberta. E por conta desse medo de ir em vários lugares e bloquearem a mediunidade para mim parar de ver, porque não era o momento de desenvolver, e toda aquela coisa que eles vão. é, Eu passei por muitos lugares que me colocaram medo, em vez de um apoio. Não, é isso aí mesmo, esse é o caminho, depois disso vem isso. Não tinha uma explicação, mas um medo.
Então, num primeiro momento, eu estudava mais em centro espírita, e aí, quando eu cheguei nesse terreiro, eu fiquei um ano frequentando como consulente, né? Era um terreiro bem difícil de entrar. Eu entrei meio que assim, forçando a barra mesmo, porque eu queria muito aprender. Eu tinha me sentido em casa, eu tinha me sentido acolhida e eu queria estar lá. Eu queria fazer parte daquela família, eu queria fazer parte daquele ensinamento, daquilo tudo que eu via que era tão bonito. E então eu fiquei um ano na consulência, onde eu me curei, e no ano seguinte, então, eu comecei a participar da casa. Naquela casa em específico, a gente não tinha estudos com livros, com cadernos, assim, onde existia uma apostila. Ele te dava alguns livros para você ler e depois você perguntava quais eram suas dúvidas. Esse era o desenvolvimento. E na incorporação, a gente ia para a gira, ficava na segunda corrente e ali você começava a sentir as energias. Quando ele achasse que era o momento de te puxar para o meio e fazer você rodar e deixar a entidade te pegar, que era como ele falava, aí ele fazia isso. E nessa lida aí, eu fiquei algum tempo passando mal, né? Que a gente diz, eu tô passando mal, não, que é a própria quase incorporação, né? Então eu não conseguia segurar mais. Chegou um momento que eu disse para ele, pelo amor de Deus, deixa eu incorporar, eu não consigo mais segurar, a entidade está aqui. E ele me judiou mais umas 2 sessões, aí depois ele viu que realmente não tinha mais o que fazer, porque quando ele me botou no meio para rodar, a entidade incorporou firme. E a partir daquele momento ele começou então a me colocar a dar passes. E quando eu não ia para a primeira corrente nos passes, todo final de gira ele puxava todos os filhos que estavam em desenvolvimento no estudo para fazer esse essa incorporação. Vamos para a próxima pergunta.